Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar a resolver exercícios que envolvem inequações quocientes. Então, nós queremos resolver a inequação menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 é maior do que 1 no conjunto universo dos números reais. Bem, então aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, eu não posso multiplicar os dois membros da minha inequação por x ao quadrado menos 1. Por que eu não posso fazer isso? Porque se o x ao quadrado menos 1 for negativo, a desigualdade ela é invertida. E é claro que existem valores de x para que x ao quadrado menos 1 seja um valor negativo. Eu não posso garantir que ele é positivo para todo número real. Bem, então com isso, o que eu vou fazer é subtrair uma unidade de cada um dos membros. Então, nós teremos menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, subtraído de uma unidade, é maior do que 0. Bem, então, esse menos 1, eu vou multiplicar ele por x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Eu posso escrever ele como menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. E isso tudo tem que ser positivo. Bem, se tem o mesmo denominador, eu posso escrever como uma única fração de denominador x ao quadrado menos 1. E no numerador, nós teremos menos 1, menos x ao quadrado, mais 1. Observem que eu posso cancelar o mais 1 com o menos 1. E aí nós teremos a inequação menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1, que é maior do que 0. Bem, então, desta forma, eu posso resolver essa inequação. Vou considerar numerador e denominador como duas funções, uma função f e uma função g, e através do estudo do sinal de cada uma, eu consigo descobrir quando o quociente entre elas é positivo. Bem, então, vou considerar a função f de x igual a menos x ao quadrado. Bem, essa função ela é quadrática, a raiz dessa função é o 0, e como o x ao quadrado é positivo para todo x real diferente de 0, menos x ao quadrado vai ser negativo para todo x real diferente de 0. Então, eu nem preciso me preocupar com o gráfico, né? Em fazer um esboço desse gráfico. Embora nós saibamos que vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo que intersecta o eixo x no 0. E aí eu sei que ela assume valores negativos para todo real diferente de 0. O denominador, a função g de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, o meu denominador agora, eu vou pensar nele como a função g. É uma função quadrática. As raízes dessa função são mais ou menos 1. Ou seja, ela intersecta o eixo x em 2 pontos. E a concavidade dela é voltada para cima, uma vez que o coeficiente do termo de grau 2 é positivo. Então, se eu pensar num esboço do seu gráfico em relação ao eixo x, nós teremos algo semelhante a esse desenho aqui, né? Onde as interseções acontecem em x igual a menos 1 e x igual a 1. A partir desse esboço, é fácil verificar que a função g assume valores positivos quando x é menor que menos 1 ou
quando x é maior do que 1. E valores negativos se o x pertence ao intervalo menos 1, 1, aberto nos dois extremos. Bem, uma vez que eu tenho o estudo do sinal de cada uma, eu vou fazer o estudo do sinal do quociente. Então, para isso, vou desenhar aqui 3 retas. Na primeira, eu vou assinalar os sinais da função f. Na segunda, os sinais da função g. E, finalmente, na terceira, nós vamos fazer os sinais do quociente de f por g. Bem, a função f tem raiz 0, então vou marcar aqui o 0 de forma que ele seja aqui, ó, em todas as outras retas também. Nós sabemos que a função f, ela tem raiz 0 e é negativa para todo x real diferente de 0. A função g, por sua vez, tem raízes mais e menos 1. Então, vou marcar o menos 1 aqui, vou marcar o 1 aqui e vou traçar uma pontilhada para ver aonde é a marcação nas outras duas retas. Então, tenho aqui o menos 1 e aqui o 1. Bem, nós já vimos que entre o menos 1 e o 1, a função ela é negativa. Menos 1 e 1 são suas raízes, então eu vou colocar o 0 aqui sobre a reta para representar. E quando x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 1, ela é positiva. Então, com esse diagrama aqui, lembra uma tabelinha, né? A gente vai fazer os sinais do quociente. Então, toda vez que o x for menor do que menos 1, nós temos f negativa, g positiva, o quociente vai ser negativo. Quando x é igual a menos 1, a f é negativa, mas a g é igual a 0. Um valor negativo dividido por 0, eu não tenho como fazer. A divisão por 0 ela não está definida, nós já falamos várias vezes aqui. Então, aonde a função g é igual a 0, o quociente de f por g não está definido. Então, a gente sabe que o intervalo vai estar sempre aberto nesses pontos de indefinição. Para a gente não esquecer, para salientar, eu vou colocar a sigla ND sobre o menos 1, para lembrar que não está definido para x igual a menos 1. Bem, posso aproveitar que eu fiz isso para o menos 1 e fazer também logo para o 1, porque o 1 também é uma raiz da função g. Então, eu sei que o quociente não está definido para x igual a 1. Então, também vou marcar ali com o ND para a gente não esquecer. Continuando o quociente dos sinais, no intervalo menos 1, 0, ambas são negativas, então o quociente vai ser positivo. Quando x é igual a 0, a f é 0, a g é negativa, então o quociente vai ser igual a 0. Entre 0 e 1, f e g negativas, então o quociente positivo. E quando x é maior do que 1, f negativa, g positiva, gera um quociente negativo. Então, nessa última reta aqui, nós conseguimos obter os sinais do quociente da f pela g. Mas o que nós queríamos obter? Nós queríamos obter os valores reais para que esse quociente aqui seja estritamente positivo. E a gente pode ver que ele é estritamente positivo
no intervalo de menos 1 a 1, só que aberto no zero, uma vez que o zero é raiz. Então, o nosso conjunto solução pode ser dado pela união dos intervalos aberto em menos 1, aberto em zero, com o intervalo aberto em zero, aberto em 1. Uma outra forma de escrever essa solução pode ser o intervalo aberto em menos 1, aberto em 1, menos, eu vou subtrair, um conjunto unitário de elemento zero. Então, essas duas formas são equivalentes para a gente dar a solução dessa inequação. No outro quadro, nós vamos ver mais um exercício. Então, nós aqui queremos resolver a inequação x dividido por x menos 1 mais x dividido por x menos 2 maior ou igual a zero. Bem, eu quero que você tente resolvê-la e nós voltamos na próxima aula para resolver juntos. Até lá!